Seja muito bem-vindo a Dois Dedos de Teologia, eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e no vídeo de hoje nós vamos fazer um de olho no texto acerca de Filipenses 2 e um ponto muito particular envolvendo cristologia, Jesus ser Deus, adoração a Cristo e a estrutura literária de Filipenses 2 ser a estrutura de um hino. Eita, o que é que tem a ver uma coisa e outra? E é sobre isso que a gente vai falar no de olho no texto dessa semana. Lembrando você que a gente está com promoção especial do Simplificando o Grego Bíblico, o nosso curso de grego aqui do Dois Dedos de Teologia. 300 pau de desconto se você assinar até sexta-feira, no dia que esse vídeo está sendo lançado. Você aprende grego bíblico a partir do zero. É só ir em doisdedosdeteologia.com/grego e você vira nosso aluno. Se você gosta aqui do De Olho no Texto, você certamente tem vontade de aprender grego a partir do zero. Então vem com a gente. Existem certas passagens na escritura que são um tipo de Monte Everest da fé cristã, onde cada detalhe é profundamente carregado com vários ensinos importantes e profundos acerca de Deus. Uma dessas passagens, sem dúvida, é Filipenses capítulo 2. É um texto que nos coloca nas mais altas alturas? Altas alturas é redundância, né? As mais altas elevações. É um texto que nos leva às mais altas elevações do início ao fim. No entanto, como toda passagem teologicamente muito rica, alguns problemas acabam surgindo nos esforços interpretativos do texto. A primeira questão é o que é que significa dizer que Jesus era em forma de Deus? A segunda questão é o que é que Paulo quis dizer por se esvaziou de si mesmo? Essas são perguntas evocadas em Filipenses capítulo 2 que lidam diretamente com a divindade e a humanidade da pessoa de Cristo. E a maioria dos debates envolvendo Filipenses 2 são restritos a essas questões. Os alunos do Teologia Descomplicada sabem bem porque a gente tem uma aula que a gente lida só com isso. Mas existe um ponto particular nessa passagem que geralmente passa batido e que é fundamental para a gente entender Filipenses 2 corretamente. E fala diretamente sobre o tipo de gênero literário de Filipenses 2. Ou seja, quando a gente vai no grego do Novo Testamento, a gente está lidando com uma música. Quando a gente lê o grego de Filipenses 2, a impressão que nós temos é que nós estamos lidando com um poema ou então com um hino, com uma música que era cantada. Em breve a gente vai dizer por que isso é importante, mas vamos discutir isso de forma um pouco mais particular. Muitos comentaristas apelam para o fundo literário da passagem de Filipenses 2 para argumentar acerca dessa relação da passagem com literatura musical. O'Brien, por exemplo, lista 6 origens possíveis para esse estilo literário: o judaísmo helenístico, a religião iraniana, a tradição épica grega, as circunstâncias políticas, o gnosticismo pré-cristão helenístico ou o judaísmo e diferentes vertentes da teologia do Antigo Testamento, como as sabedorias de especulação. Usando esses panos de fundos literários possíveis para Filipenses capítulo 2, vários autores vão argumentar, como o Sherry, no seu artigo The Servant Song of Philippians, a canção do servo de Filipenses, que o texto do capítulo 2 dessa epístola paulina, principalmente do versículo 5 ao versículo 11, é um tipo de salmo judeu-cristão, que foi escrito antes de Paulo se apropriar dele no texto de Filipenses. Sherry também sugere que o estilo literário aponta para uma origem palestina desse texto. Ou seja, Paulo estaria fazendo uma citação de uma música, de um hino de origem judaica, mas modificado para dentro da estrutura cristã, a fim de fazer uma referência comum ao povo de Filipenses, ou para ensinar, ou fazer simplesmente uma referência um pouco mais erudita, um pouco mais eclesiológica, um pouco mais bela acerca da pessoa de Jesus. Muitas vezes pregadores fazem isso. Você está pregando, você está fazendo um discurso, escrevendo um livro, fazendo uma postagem no Facebook, e você cita uma canção, cita um hino bíblico, cita algo que pela sua estrutura poética ou pelo seu uso comum como canto, acaba atraindo os leitores àquelas verdades que você está transmitindo. Agora, nem todos os teólogos tratam isso de forma tão certa. Há quem argumente que o termo hino, hymnos no grego, tinha 2 significados básicos no período do Novo Testamento. Podia se referir aos antigos hinos de louvor que eram oferecidos aos antigos deuses helenísticos, ou poderia se referir a alguma canção específica de louvor a Deus, como é usado, por exemplo, na Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Alguns teólogos vão argumentar que nenhuma dessas 2 definições descreve corretamente Filipenses 2, 5 a 11. É por isso que, por exemplo, Gordon Fee, o famoso teólogo pentecostal, vai olhar com suspeita para a ideia de que seja um hino que Paulo está citando aqui. Ele segue esse argumento pela via literária, ele vai argumentar que não necessariamente essa é uma literatura
poética e musical, como também o fato de que não parece para ele improvável de que Paulo tivesse escrito essa passagem por si só, como é argumentado por aqueles que tentam defender que isso aqui é um hino, já que a linguagem é diferente da linguagem paulina. Gordon Fee vai argumentar, então, que em primeiro lugar, o termo hino na Septuaginta é usado de uma forma muito particular, que não parece se encaixar com o que Paulo faz aqui. Em segundo lugar, que o hino de Filipenses 2, 5 a 11, né, hino, aí no caso entre aspas, já que ele não assume isso, careceria de paralelos dentro da sua estrutura linguística e estilística. E que em terceiro lugar, a seção final da passagem apresenta um texto que não tem estrutura de hino de forma alguma. É o que é lido do verso 9 ao verso 11, o que estaria sugerindo que não é realmente uma canção sendo citada aqui. Por isso que o Gordon Fee vai rejeitar a ideia de que Paulo estivesse citando um hino aqui nessa passagem. No entanto, e aqui entra o nosso pulo do gato teológico, certo? Fala-se pulo do gato em outros locais que não seja o Ceará, eu acho que deve falar pulo do gato. É o macete, é a percepção, é a ideia que é difícil traduzir. É o pulo do gato, joga no Google. Peter O'Brien, o famoso erudito bíblico, escreve no seu famosíssimo livro de referência, o comentário bíblico ao grego de Filipenses, o seu famoso The New International Greek Testament Commentary, publicado pela Eerdmans, quase 700 páginas só acerca do grego de Filipenses, argumenta que tudo indica que Filipenses 2, 6 a 11 é um hino, talvez não no sentido grego, aos louvores helenísticos, talvez não no sentido antigo da Septuaginta, mas certamente algo com características de hinologia, dividido de duas formas básicas. Primeiro do verso 6 a 8, depois do verso 9 a 11. Aqui o Peter O'Brien ele vai citar positivamente o argumento do Larry Hurtado no seu livro One God, One Lord, que é onde ele faz um estudo profundíssimo, publicado pela T&T Clark, acerca da devoção no cristianismo primitivo e suas relações com o antigo monoteísmo judaico, de que toda a linguagem de Filipenses 2, 5 a 11 está enraizada em todas as terminologias mais profundas da adoração cristã primitiva e que talvez remonte ao próprio período em que Jesus estava vivendo na Terra, e que tudo indicaria, em termos de autoria, de que essa passagem teria sido escrita por outros autores anteriores à escrita da carta de Filipenses, e que Paulo estaria fazendo um uso de um texto comum conhecido dos cristãos aqui nessa parte da sua epístola. A dificuldade mais famosa acerca disso é porque a estrutura literária não se encaixaria em toda a estrutura da inódia da época. Agora, parece coerente acreditar que por causa da estrutura poética e musical, ainda que não completa, mas muito forte em Filipenses 2, 5 a 11, de que esse texto faz parte de uma inódia que é modificada para fins confessionais. Ou seja, você tem aqui algo que era um hino, que foi levemente modificado para poder fazer sentido citado por Paulo aqui nesse texto. Como se ele estivesse fazendo uma citação indireta de um hino antigo, onde ele aproveita parte da estrutura poética, mas modifica algumas palavras para que aquilo fizesse sentido dentro da estrutura do que ele estava escrevendo na sua carta. De longe, essa é a posição que parece explicar melhor a estrutura poética do texto, com todas as características de hino, mas entendendo que no grego nem toda a estrutura parece estrutura de hino. Entender que era um hino modificado no processo de ser citado a fim de ficar mais coerente dentro da literatura é a melhor explicação que nós temos para esse texto de Paulo. Essa é exatamente a posição que é suportada pelo famoso e inescapável artigo escrito pelo Michael Wade Martin e pelo Brian Nash, publicado no famoso Journal of Theological Studies, cujo título traduzido é Filipenses 6 a 11, um hino subversivo. Um estudo à luz da teoria da retórica antiga. Nesse artigo, os autores argumentam e citam várias vezes as fortíssimas evidências de estruturas literárias poéticas e musicais dentro da inódia helenística daquela época que mostram que Filipenses 2, a partir do verso 6, tinha sim uma estrutura profundamente musical. Mostra que o texto foi claramente modificado para fins doutrinários pela igreja. Aí você diz, tudo bem, Iago, entendi aí todo esse technobubble, todo esse arrazoado teológico, para tentar provar que Filipenses 2, a partir ali do versículo 5 até o versículo 11, você tem uma estrutura poética, musical, e que Paulo está usando e modificando um pouco uma canção da igreja para fins teológicos. E daí? E meu querido mancebo, minha querida manceba, se você acha que isso é nada mais do que curiosidade de teólogo de seminário, engana-se, meu nobre companheiro. O motivo disso ser importante é simples e avassalador. Significa que desde muito cedo na igreja cristã, a adoração à pessoa de Jesus fazia parte do culto
da igreja. O que pode parecer óbvio para algumas comunidades, mas que é algo profunda e constantemente criticado por aqueles que tentam negar que Jesus seja Deus ou que argumentam que a doutrina da divindade de Jesus é uma construção posterior do cristianismo. Ou seja, uma vez que Filipenses 2 contém uma citação de uma inódia anterior à carta que louva a pessoa de Jesus, o que nós temos é o registro de um ambiente de adoração, seja no culto, seja na adoração privada, de Cristo como Deus. Paulo não inventou isso, Paulo cita isso como parte da experiência da igreja, o que viria claramente de uma fonte anterior. E a principal fonte anterior a Paulo seria a própria pessoa de Jesus, que se revela como Deus nos evangelhos. E isso pode ser notado em várias outras passagens que comumente são identificados como hinos primitivos. Tudo que a gente falou aqui sobre Filipenses 2, poderia também falar sobre Colossenses 1, 15 a 20, João 1, 1 a 18, que entremeia um texto profundamente poético e musical com comentários mais narrativos e explicativos, o que parece indicar que João pegou alguma canção e encheu de notas explicativas para construir a narração do Evangelho. Efésios 5,14 ou mesmo 1 Timóteo 3,16 e várias passagens que podiam ser citadas. Ou mesmo canções que são rotuladas na própria passagem como música de adoração, como a gente encontra em Apocalipse. São músicas profunda e intensamente focadas em adorar a pessoa de Jesus como nosso Deus e Salvador, celebrando a sua obra redentora. Portanto, essas referências e exemplos de hinos cristãos primitivos refletem o lugar de destaque de Jesus na adoração cristã primitiva, mostrando que ele era adorado nos círculos cristãos já no começo da fé, constituindo uma prática devocional que não possuía paralelo na devoção judaica, já que nós não encontramos em nenhum lugar na literatura do Segundo Templo ou mesmo no Antigo Testamento de adoração a qualquer outra figura que não seja Deus no judaísmo antigo. Ninguém tinha um papel tão central nos cultos judaicos ou recebia canções de louvor dos cultos judaicos que não fosse o próprio Deus. Quando o cristianismo traz canções de louvor à figura de Jesus, o que nós encontramos é nada mais do que uma declaração clara e óbvia de que ele era adorado como sendo o Deus vivo do Antigo Testamento, já no período primitivo da igreja. É por isso que Bart Ehrman está profundamente enganado quando ele diz que não havia consciência da divindade de Jesus no cristianismo primitivo. Ele vai dizer que os primeiros cristãos não acreditavam que Jesus era realmente Deus, que essa é uma construção posterior. Esse hino confessional de Filipenses diz o oposto. Isso é tão sério que quando nós olhamos para Filipenses 2, no fim daquilo que seria a inódia desenvolvida por Paulo, nós encontramos um paralelo direto com o Antigo Testamento em um texto que fala sobre Deus especificamente. No fim do hino, em Filipenses 2, 10 e 11, a gente lê o seguinte: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui, Paulo está fazendo uma alusão direta ao Antigo Testamento, no texto de Isaías. Que se isso é realmente uma canção, então nós temos uma canção que faz uma alusão direta à pessoa de Deus em Isaías, no momento de adoração cristã. Olha o que diz Isaías 45, 22 e 23. Olhai para mim, sereis salvos. Aqui é o próprio Deus falando. Todos os termos da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado. Já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. E diante de mim se dobrará todo o joelho. E por mim jurará toda língua. No texto de Isaías nós temos o Deus vivo dizendo que toda língua jurará por ele e que diante dele todo joelho se dobrará. Na canção que é cantada nos cultos cristãos, que é citada por Paulo aqui, toda língua confessará a Cristo como Senhor e todo joelho se dobrará a Cristo, seja nos céus, na terra ou debaixo da terra. Essa canção cristã que Paulo cita aqui, que Paulo baliza na sua citação, toma uma passagem do Antigo Testamento que fala diretamente sobre Jeová e aplica diretamente a Jesus. Essa é uma alta, sublime e graciosa visão do Cristo. Ele é o Jeová que adoramos e reconhecemos como Senhor. A igreja cristã primitiva o adorava como o Deus do Antigo Testamento. E assim nós o adoramos também. Toda honra e glória ao nome de Cristo Jesus, nosso Deus e Salvador. Qualquer outro grupo pretensamente cristão que negue isso, nega a base da adoração da igreja desde o seu início. Esse é o vídeo de hoje, e se você foi instruído de alguma forma, não deixe de compartilhá-lo aí com seus amigos no grupo da igreja, manda aí pro seu amigo Testemunha de Jeová, pessoal aí da baixa cristologia, teu amigo liberal que nega Jesus como Deus sobre nós. Não deixe de se inscrever aqui no canal e assinar as notificações, clicando no sininho aqui embaixo,
pra você ficar sabendo sempre que a gente tiver vídeo novo. Sempre terça e quinta-feira, 10 da manhã, a gente traz coisas novas aqui no 2 Dedos de Teologia. Um abraço apertado a todos vocês e até a próxima. Valeu, obrigada. Tchau, tchau. No seu famoso e eruditíssimo The New International Greek Testament Commentary The New International Greek Testament Commentary.